A lei seca, ela é uma lei que acho que priva uma pessoa de beber antes de dirigir. Quando você tira a carteira, a primeira coisa que você tem que pensar é em ser prudente ao dirigir. Então, independente de beber ou não, tem que ter uma consciência daquilo que você está fazendo. É aquilo que todo mundo fala, dirigir para você e para os outros. A grande causa dos acidentes hoje em dia é o álcool. Até onde eu sei, não é obrigatório você fazer o teste do bafômetro. Tem gente que se recusa a fazer. Eu acho que tem que ser obrigatório, porque todo mundo tem que passar por isso. A regra tem que valer, a lei tem que valer, porque não adianta as pessoas conseguirem dar um jeitinho aqui por meio de alguma forma, conseguir sair fora disso. Festa de faculdade, por exemplo. Aí todo mundo vai de carro. Todo mundo vai pra festa de carro. E geralmente é o quê? Open bar, né? O povo bebe horas, horas, horas e depois todo mundo volta pra casa dirigindo. Esse é o Papo do Caleidoscópio de hoje. Nós vamos fazer um balanço da lei seca, mas não um balanço só de números, não. Um balanço reflexivo também. De onde vem a lei seca? A gente tem muito ela hoje, nas famosas blitz dentro das cidades. Mas a lei seca já existe há mais tempo. E por que é cobrado de todos nós essa questão do álcool? Não é? Por que ao beber alguma coisa, uma bebida alcoólica, isso prejudica a sua atenção no volante? Vamos conversar sobre esse assunto aqui hoje no Caleidoscópio, ok? E eu gostaria de contar com a sua participação através das nossas redes sociais. Nós temos aqui, ó, para você, o Twitter, que é o @caleidoscópio.tv, tem o facebook.com/programa.caleidoscópio e ainda o nosso telefone, que é o 3209-0113. Eu queria a sua opinião sobre a lei seca. E por falar nisso, atenção, atenção, quem participar pela rede social, muito legal, porque nós estamos com aquela promoção especialíssima com a Bitela Pizza. É isso aí. Então você vai participando, na sexta-feira a gente vai sortear a melhor participação pelo Twitter ou pelo Facebook, vai faturar uma pizza grande, Bitela, né, daquelas assim, para você curtir o seu final de semana. Combinado? Então vá participando pelo Twitter, dê a sua opinião. Hoje, lei seca é o nosso papo. E lembrando que a Bitela tem duas unidades. Unidade BH, telefone 3378-6600 ou unidade Eldorado 3395-6262. E lembrando também para a galera que participa do programa, nós temos os produtos de beleza Kimibel e o Vale Lanche do Bang Bang Burger. E eu tenho um recado aqui especial. Vai acontecer a 17ª peregrinação da Serra da Piedade da Juventude Católica, agora dia 15 de agosto, próxima quarta-feira, tá bom? Então não perca. E preparando os jovens aí para a Jornada Mundial da Juventude, que acontece no Rio de Janeiro em 2013. Para participar, você acessa semanamissionariabh.org.br. Combinado? E agora os nossos convidados, vamos até eles, os convidados que vão nos ajudar a fazer esse balanço. Começamos pela medicina, né? Temos a presença do Dr. Guilherme Durães, que é cirurgião geral e de trauma do Hospital João 23, especialista em medicina de tráfego e vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Obrigado, viu, doutor Guilherme, pela presença. Boa tarde. Valeu. Tá bom. Ao lado dele, a gente tem a presença da Inês Borges Junqueira. Ela é delegada geral de polícia e coordenadora de infrações e controle do condutor do Detran. Então está aqui presente com a gente. Obrigado, delegada Inês. Boa tarde. Ótimo. Ao lado dela, a gente tem também o pessoal que está na rua, fazendo a blitz ali nas ruas, nos bairros de Belo Horizonte, não é? Que é o pessoal da Polícia Militar. Então nós temos o Capitão Orleans, que é comandante da 1ª Companhia de Polícia de Trânsito de Belo Horizonte. Obrigado, capitão, pela presença, viu? Valeu demais. Continuamos, logo ali atrás, né, do capitão, nós temos a assessora da Subsecretaria de Integração da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais, que é a Natália Rocha, que está ali cheia de números, né, com um papelzinho na mão ali, porque são muitos números e é bacana a gente trabalhar com isso também. Obrigado, viu, Natália? Tá bom. E fechando os convidados, a Selma Cândida Pérez, que também é delegada de polícia do Serviço de Controle de Condutor do Detran, colega da delegada Inês. Obrigado, viu, Selma, pela sua presença. Seja bem-vinda, tá? Bom, ali na arquibancada, onde a gente tem a presença, né, da plateia, nós temos ali alunos do curso de Direito da Faculdade Pitágoras e alunos do curso de Rádio e TV do Centro Universitário Newton Paiva. Boa tarde, moçada. Aê, muito obrigado pela presença. No palco do Caleidoscópio, onde os artistas se encontram, e eu queria palmas com muito feijão, porque sem feijão não há solução. Vermelho Vivo. Obrigado, moçada. Obrigado. Aê! Valeu demais pela presença, viu? Muito obrigado. Valeu. Bom, e vamos fazer o seguinte, vamos já com música, porque, antes eu tenho que mandar um abraço especial. O pessoal lá no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pela TV Imaculada, nos assistindo no Caleidoscópio, ó. Beijo e obrigado pela presença. Vamos fazer um som agora e daqui a pouco a gente vai voltar já entrando no nosso papo, tá bom? Então, Vermelho Vivo, o que a gente vai ouvir de primeira? Bom, a gente vai ouvir... Opa, tô sem voz aqui.
A gente vai ouvir... Tô sem retorno. Pode continuar, não tem problema A não. gente vai ouvir uma música que chama 7, que originou o nosso primeiro clipe, que tá no YouTube. É só digitar lá, Vermelho Vivo 7. Ótimo. Então Legal? vocês estão super modernos agora, né? Na internet. Muito legal isso. Na Parabéns. raça, fazendo na as raça. coisas sozinhos. Então tá bom. Legal. Fiquem à vontade, Valeu, tá bom? obrigado. Valeu. E eu sobrei. Sete as forças que me levam, são 7 no total. Me envolvo em 7 esconderijos e me mostro no final. Me mostro desigual. São 7 as cores que me seguem, são 7 no total. Me transformo sempre em quase tudo e me sinto tão normal. Me mostro original. Pra quem é um e não se muda de lugar e não se busca longe de onde está, que tal fazer um som reverberar? Que tal tentar inventar o que não há? É interessante esse vídeo para a gente começar o nosso papo, porque assim, não é fácil combater a questão do álcool, né, doutor Guilherme? Porque tem uma questão cultural, a gente viu ali, todo país tem a sua bebida típica, beber é uma questão de socialização e tal. Então, daí já começamos com um problema, né, quando a gente fala em combater o álcool, né, doutor Guilherme? Bom, exatamente. O vídeo mostrou 2 fases do álcool, né? A fase de utilização crônica, que leva às doenças crônicas, né? O alcoolismo crônico vai determinar a cirrose hepática, e nós temos exemplos aí famosos, um jogador de futebol recente morreu, inclusive em função disso, né? Sim. Ele gostava de uísque. A bebida realmente, ela é nacionalizada, todo mundo bebe. No Brasil, a característica da bebida está relacionada com ser barata. Então, tá. a pinga é mais barata. Sim, então você tem mais... bebida para todo bolso, né? Isso, exato. A utilização crônica vai determinar a doença crônica, que é a cirrose hepática. Em relação ao trânsito, nós temos a utilização da bebida de maneira aguda. São 3 fases, né, de utilização: a fase de socialização, de euforia, Isso. de desinibição. Né? E o jovem Depois- fica muito refém disso, né, doutor Guilherme? Sim, todos ficam refém disso. Ficam desinibidos, Isso. socializam mais facilmente. A segunda fase já começa o efeito já a causar danos, onde ele perde reflexo,
perde a percepção, cria uma coragem adicional e aí vem os abusos. E a terceira fase é a fase que não preocupa, porque ele já está em coma alcoólico. Ele não consegue nem achar o carro e normalmente ele é conduzido por alguém. Então ele não acha o carro, não consegue abrir a porta do carro. Então a terceira fase, né, chamada fase do porco, né? Sim. É onde vai ter intoxicação mais severa, né? Tá. E às vezes tem que ser até hospitalizado em função disso. Doutor Guilherme, várias vezes nas reportagens a gente vê a pessoa talvez nessa terceira fase, né? Mas a primeira fase também não é admitida para quem dirige. Por que tem uma quantidade mínima aí? Na verdade, a primeira e a segunda fase são as fases que preocupam. Tá. Do ponto de vista legal, nenhuma delas é permitida. Porque o índice é 0. O senhor concorda com isso? Claro que eu concordo com a lei. O problema da lei, vamos só fazer um comentário breve aqui, a lei surgiu há alguns anos, houve um reflexo nos primeiros 6 meses, diminuiu, mas eu acredito que essa diminuição foi em função do medo de ser pego. Sim. Só isso. Não houve um grande trabalho relacionado com isso. Nós não estávamos preparados para enfrentar uma lei dessa. Sim. Eu lembro que eu dei uma entrevista na época, nós tínhamos 2 bafômetros. O Estado ia adquirir mais 90 Isso, verdade, bem lembrado, bem lembrado. Então, assim, nós não nos preparamos, como é comum no nosso país, estipula uma lei, determina-se uma lei. Recente a gente teve a lei da urbanidade, né? Da mobilidade urbana, e aqui em Minas Gerais do pedestre. Sim. Sim, não funciona. Não funciona. Porque a gente não faz um preparo adequado para isso. Tá. Depois de 6 meses, mais ou menos, a lei caiu em descrédito. A fiscalização só não funciona. Nós temos que ter um preparo anterior à habilitação. Então, nós temos aqui jovens, 17 anos, ainda não habilitado. Ele deveria estar sendo preparado com 15, 16, 17, para ser motorista, para ser condutor. Sim, talvez na escola. Nas escolas, né? obrigatório, pública e privada. Deixa eu aproveitar, doutor, interessante, porque vamos na lei, já que foi levantado, por que surge essa lei? Inês, vamos explicar o nascimento dela. Por que existe essa lei? Essa lei surge em função de uma necessidade social, porque ninguém pode conviver mais com pessoas que ingerem bebida alcoólica e insistem em dirigir. Ninguém é contra, a lei não é contra que a pessoa ingira bebida alcoólica. Isso vai ficar no livre-arbítrio de cada um. Só somos contra que ela dirija embriagado. Então, o que é necessário fazer? Uma conscientização maior. Agora, me causou assim, uma impressão muito positiva os 4 primeiros depoimentos na abertura do programa de jovens. Achei jovens extremamente centrados. Realmente eu fiquei muito surpresa. Eles entenderam a lei, né? A proposta Eles entenderam e viram a necessidade, porque aquele jovem que pensa diferente, ele vai acabar num hospital, ele vai acabar numa cadeira de rodas. Então, é necessário, sim, o Estado tutelar essa área e que pode atingir a qualquer um de nós. Tá. Porque ninguém está livre de uma pessoa embriagada no volante, subindo nas calçadas ou colidindo com outros carros. Vamos aproveitar. Natália, os números, eles apontam o quê? Depois da lei, os números de pessoas dirigindo alcoolizadas baixaram? Como é que os números apontam? Bom, em relação aos números de veículos abordados... Isso. A Secretaria de Estado de Defesa Social... ela tem uma campanha Sou pela Vida, Dirige Sem Bebida. Essa campanha ela foi instituída em julho do ano passado, no sentido de tornar mais rigorosa a fiscalização da lei seca. Sim. Então, o que constitui a campanha? São ações integradas, a atuação da Polícia Militar em conjunto com a Guarda Municipal, em conjunto com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Civil. Então, depois da instituição dessa campanha, que foi em julho do ano passado, a gente teve... uma redução no número de acidentes de trânsito com vítimas no município de Belo Horizonte. Então a gente tem um fato aí, né? A lei funcionou nesse sentido. Então, assim, de julho do ano passado até o presente momento, até a data de ontem, esses dados, Sim. a gente teve uma redução de aproximadamente 16% do número de acidentes de trânsito com vítimas em Belo Horizonte. Sim. E de acidentes sem vítima, uma redução de aproximadamente 6%. Esses acidentes todos ligados à questão do álcool?
Ou não, você não tem... De maneira geral. De maneira geral. De maneira geral. Tá, nem todos são de álcool. Vamos entrar aqui, doutor Guilherme, por favor, vamos lá. Isso. O grande problema nosso das estatísticas... Pode falar. Não sei, porque ela não pode falar que está o álcool envolvido nos acidentes. Porque só pode falar que está envolvido com o álcool se tiver uma avaliação técnica. Tá. Que seria o bafômetro, colher sangue, Sim. uma avaliação clínica que é feita no ML. Houve uma queda aproximada logo depois da lei seca, em torno de 16%, algumas até mais do que isso. Sim. E agora coloca isso de novo, né, como uma nova queda no número de acidentes. Mas eu não sei, eu não defendo exatamente blitz, punição. Eu defendo educação e prevenção. A gente não observa, e é importante, nenhuma campanha rigorosa, nenhuma campanha que vai abordar principalmente os jovens, eu defendo os jovens. Educar adulto é mais difícil, né? Tem que ser... Verdade. Então, eu vejo campanhas na proximidade de grandes feriados, final de ano, carnaval. Não, morre gente todo dia, toda hora, pelo mesmo motivo. Não adianta a gente falar assim, nas nossas estradas, a maior malha viária é Minas Gerais. Sim, e daí? Isso não implica que ela é mal cuidada e a gente tem que morrer. Exatamente. Quem está morrendo são os mineiros, né? Nós que circulamos por essas estradas. Então, assim, vão defender, assim, fazer prevenção, educação. Você não vê no país, com exceção do Rio Grande do Sul, que tem alguns trabalhos que são ruins em relação a campanhas preventivas e educativas. A blitz tem que existir, tem que punir, tem os excessos, o álcool faz mal, ele altera as pessoas. Mas vamos gastar dinheiro. Antes dessa blitz, né? Nós gastamos 25 bilhões ano com acidentes, com hospitalização, etc. Então, vamos gastar um pouquinho desse dinheiro com educação e prevenção. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, Natália está ali querendo falar. Isso mesmo, Natália. Agora a dinâmica começou. A blitz foi chamada no papo também, né? Mas nós vamos de música e daqui a pouco, no próximo bloco, a gente volta. Tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Vermelho Vivo. O que nós vamos ouvir agora? Nós vamos ouvir agora Noites Mais Frias, nosso primeiro single que saiu na internet. Tá, ok. Então tá. E daqui a pouco eu quero vocês também no papo, hein? Beleza. Claro. Tá? Claro. Então legal, vamos lá. E eu sobrei. Valeu. Sozinho, desbotado sem luar, cambaleante, perdido no verbo ser, no verbo estar. Um relampejo, uma vontade grande de pra sempre, uma resposta, um só desejo de uma noite bem mais quente. E veio tudo que eu já vi, veio até o que sonhei. Nessa roda agora, roda tudo, tudo que deveria ser. Eu faço a minha mão e eis o mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a tal da lei seca. Eu acho só um pouco absurdo como essa questão toda está sendo tratada, porque se eu for pego e soprar o bafômetro e passar lá do nível, que eu acho que é um nível pequeno pelo que eu sei, eu perco minha carta, eu perco meu carro, eu vou pagar uma multa muito pesada que, tipo, nem se eu vender a minha alma eu vou conseguir pagar. E o que é pior de tudo, eu posso ser preso. Eu acho isso um pouquinho de exagero. Só um pouquinho.
Eu concordo que esse tipo de comportamento do ser humano de encher a cara e sair dirigindo, ele tem que ser realmente punido. Mas o que me incomoda é o tipo de tratativa que esse assunto vem tendo, sendo que a gente vê um monte de coisa muito pior, assim, jogada na nossa cara. Muito pior. Opa! Tô aqui? Essa é quente. Esse jovem tá desesperado, né? Brigando e tal, isso aqui. Eu vou colocar agora no Papo a Selma. Delegada Selma, por favor, microfone. Vem cá, né? Nós vamos na Blitz já já, mas antes eu queria falar um pouco o que acontece, porque ele começou a levantar um monte de coisas que acontece com a pessoa que é pega dirigindo embriagado. Mas vamos esclarecer, o que acontece? Ele é pego na Blitz, é levado para a COP no Detran e lá é feita uma ocorrência. Tá. Na ocorrência, o militar pergunta para ele se ele vai se submeter ao etilômetro. Ah, na Blitz ele não faz o teste do etilômetro, do bafômetro. Ele faz também, mas faz lá também. também ele tem a opção. Ele tem opção. Tá. Ou se ele vai para a medicina legal, para ser submetido ao exame... Ao exame de sangue. Ao exame de sangue ou de urina para constatação. Se ele se negar, o que acontece? Tem um anexo 2 de uma resolução 216 de 2006 que o policial preenche, que no criminal ela não resolve nada, só no direito administrativo. Que a gente faz o processo, a gente dá o direito para o recurso. Ele tem direito ao recurso, ele tem direito a várias fases. Sim. E só na última fase é que ele vai ser suspenso por 365 dias. Aí, Quanto tempo demora isso? isso demora, porque ele tem, inclusive, direito legal de recorrer do AIT, ali, da infração. Então, isso demora, no começo, 120 dias. 120 dias. 120 dias, que a lei determina. Isso é tudo lei. Isso, Passados 120 dias, vai para nós lá no Serviço de Controle de Controle, a gente instaura o processo. Então, a AIT lavrada e a prova da... Peraí, AIT lavrada. A AIT lavrada é a multa. Isso, a multa. isso. Ajuda a gente, vamos lá. A multa lavrada lá na delegacia ou no local e junto com a comprovação da embriaguez. A gente instaura o processo administrativo. Tá. Ele tem direito a tudo, ele tem direito aos recursos, ele tem direito à defesa. E passado essa fase, aí o diretor do Detran aplica a penalidade numa portaria punitiva. Tá. Eu só gostaria de acrescentar Sim. Que quando ele é pego na Blitz, ele não perde o carro, ele não perde a carteira, ele não tem que vender a alma para pagar a multa, não. Ele tem direito à defesa dessa multa e, se não for concedido, ele ainda pode recorrer da penalidade e ele recorre em 2 instâncias, na Jari e para o CETRAN, que é a segunda instância. E a multa, o valor da multa é de R$ 957. Ou seja, fica mais barato pegar um táxi do que pagar a multa. Tá. Então, se ele quiser ir para a balada beber, é um problema dele, está no livre-arbítrio dele. Sim. Mas que combine com um colega, com a tia, com alguém, um motorista de táxi, para apanhá-lo, que vai sair mais barato do que a multa. Tá bom. Blitz, a Blitz, temos que entrar nela agora. Elisa, Isso, mas nós vamos abrir a pergunta. Só um vamos pequeno lá. comentário Isso, do capitão. jovem. Isso. É um preço muito pequeno para quem teve a família vitimada. É um preço pequeno. Perder a carta, como eu disse, né? A carteira de habilitação, a carta de 1920, que funciona até hoje, né? Mas é um preço muito pequeno. Perder a carteira, pagar essa multa, ainda é um preço Mas pequeno. as pessoas acham que está tão longe da realidade delas, né, Pois capitão? se inverter a situação, aí a coisa complica. Porque Sim. se ele for vítima, tiver um ente querido vitimado, aí ele vai ver que esse preço é muito alto. E às vezes esse preço, na verdade, não tem preço. Né? Tá. Por isso que a educação é importante, é uma prevenção ali. A educação é muito importante. Mas eu queria falar da Blitz. Como é que acontece essa Blitz? Elias, sim, pois não. É até legal que ele falou isso agora. É porque acho que o mais preocupante eu vejo muita gente que bebe e dirige, a preocupação é a multa que vai pagar e a carteira que vai perder. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, eu não vou beber porque eu posso matar alguém. Boa. Eu acho que sempre a preocupação é essa. Eu não vou beber porque se me pegar na Blitz, eu perco a minha carteira. Que a gente é muito Ou individualista. vai aprender o veículo, eu vou ter que pagar R$1.000 de multa. Sim. Nunca ninguém... Assim, nunca pensa no outro. Exatamente. Não é? Pode vitimar uma família. Sim, né? sim. Pois não, vamos lá. É isso mesmo. E esse trabalho é educativo e preventivo. Você tem que mostrar que o jovem está equivocado, totalmente equivocado. Bebida altera absolutamente, causa acidentes. Quantidade. Independente da quantidade, porque tem várias fases da bebida, né? Eu estou acostumado a beber, tomo 10 litros de chopp e numa hora eu tomo um copo e fico bêbado.
ficou embriagado, né? Sim. Tem a parte punitiva, tem que ter a blitz, tem que punir, tem a parte administrativa, o carro tem que ser preso, etc. Eu acho até que é pouco isso. Sim, sim. Se ele for pego, né? Isso considerando a possibilidade de acidente e a possibilidade de vítimas. Então, se a gente passasse, isso tem que ser divulgado, né? Que vai ser multado, a multa tem que crescer, vai perder carteira e vai perder o carro, etc, etc. Mas a gente tem que abordar, isso é fundamental o que ele falou, o cara realmente ele não está preocupado na possibilidade que o álcool faz, ele perder a consciência, de perder a estrutura dele, a sensibilidade, causar um acidente e matar. Sim, ser um assassino, ele não tem. Então, nós temos que voltar para isso. Mostrar filmes, fazer projeções, mostrando que o álcool mata mesmo. Não vai matar quem bebeu, vai matar outros, de outras famílias. Como o rebite mata, como outras drogas matam, como o cansaço, o estresse mata também no trânsito, né? Isso. Tá. Mas também pode acontecer com ele. Então, daí, da fala do Dr. Guilherme, nós concluímos que essa penalidade imposta pelo Detran, ela é pedagógica. Porque não importa a idade que ele tenha, se ele não teve a oportunidade de aprender isso mais novo, ele tem que aprender uma hora. Porque ele não tem o direito de ir além do que a sociedade tolera. Tá bom. Capitão, todo mundo que é pego na blitz ali, na parada, faz o teste do bafômetro, né? A gente chama popularmente bafômetro, né? Sim, todos que param na blitz são convidados a fazer o teste do etilômetro, que é o bafômetro. Sim, se a pessoa não quiser fazer, o que acontece? Aí nós vamos fazer uma avaliação. Se a pessoa tiver total característica que está embriagada, não tem condições de conduzir seu veículo, aí nós aplicamos a medida administrativa. Qual que é a medida administrativa hoje? É a aplicação da multa, né? Nós temos o recolhimento da CNH e esse veículo ele é liberado para uma outra pessoa dirigir. Habilitada, que também vai ser submetida ao teste do etilômetro. Ah, ok. Talvez o doutor Guilherme falou, talvez nessa blitz poderia ter um médico também, não é, doutor? Sim, a sugestão já foi feita há algum tempo, mas antes a lei está mudando, né, e está desvalorizando um pouco a atividade médica, né, do ponto de vista de exame clínico. Que ele poderia determinar o grau de embriaguez ou a embriaguez, já que não tem grau, qualquer embriaguez é embriaguez, e está ali definindo, né? Só com o exame clínico dele. Se voltar a ter valor essa avaliação clínica, nas blitz específicas, né? Blitz específica para para a lei seca. Para a lei seca, o médico seria fundamental, porque ele poderia estar naquele momento. Sabe o que acontece? O cara sai dali, algum tempo ele fica ali. Depois vai, não sei, vai para o Detran, sei lá, até chegar no ML. Até lá já acabou. Isso, exatamente. Já não está mais alcoolizado, ele não está mais embriagado, dependendo do tempo. Tá. E outra coisa também importante, tira a carga do policial. Não é? Porque a presença de um médico talvez alivie um pouco esse constrangimento, não é? Que muitas vezes o policial tem que passar. Na verdade, nós vamos dividir responsabilidade. Isso, dividir responsabilidade. Claro. Então, ele faria a parte administrativa e a parte técnica, médica, que cabe clínica, ao técnico, não é? Que existia na lei, que ela era valorizada na lei. Tipo assim, eu faço o exame clínico e determino. Você está embriagado. Ok. Bom, a partir daí... O médico está falando, as uma coisas autoridade, serão mais sérias. Aí encaminha para a polícia. Eu queria só chamar a atenção, assim, nas campanhas, assim, voltando a esse assunto, nós temos que conscientizar as pessoas de que elas, ao beber, elas têm que saber que são capazes de causar um acidente e matar. Mudando o caráter de lei, mudando o caráter de polícia, né? Sim. Doloso, culposo. Eu estou bebendo, eu sei que ao beber eu posso causar isso. É consciente isso. Nós temos que valorizar e divulgar isso. Tá bom. Vamos na arquibancada ali. Seu nome? Matildes, eu sou da Faculdade de Direito de Pitágoras, estou no 8º período. O doutor colocou uma questão aí da presença do médico na hora do teste, e eu acho isso super importante, né? Inclusive, eu acho que o que vai vir, né, posteriormente será isso mesmo, porque existe uma ADIM protocolada no STF que está buscando a inconstitucionalidade dessa lei, justamente porque ninguém é obrigado a aprovar, a contrair prova contra si mesmo, né, a se autoincriminar. Isso é verdade?
Isso é verdade, Isso verdade, é né? uma... Então a gente tem que lidar com esse fato, né? Inclusive, é uma garantia, é um direito que o Brasil ratificou na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Então, isso, a questão da presença do médico, nesse caso, vem a substituir isso aí. A meu ver, o STF vai julgar essa lei, essa parte do texto da lei inconstitucional. Tá certo? Eu acho que o legislador... A tendência juridicamente é essa, né? A tendência jurídica é essa, com certeza. Ok. Nesse queria falar. Realmente, ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Mas, por outro lado, a administração pública tem um recurso desse anexo 2 da Resolução 206 do CONTRAN, que o policial que aborda esse condutor aparentemente infrator numa blitz, ele pode fazer uma avaliação do seu estado físico. Pois é, eu estou achando que está muito pesada a missão do policial nessa blitz, não está? A nossa missão sempre é pesada. Mas nós temos que nos colocar no lugar do policial também. É um ser humano que está ali trabalhando à noite, né? As pessoas estão em clima de festa. É complicado, né, capitão? 24 horas, né? 24 horas. Os caras estão fazendo plantão, às vezes dobrando, né? E é bom lembrar que aquele jovem que acha que vou beber durante o dia porque à noite o tempo é complicado, a blitz está rodando aí. Não. A blitz funciona em 24 horas. Nós temos blitz de manhã, à tarde, à noite. Especificamente, a blitz da lei seca funciona à noite, mas ela tem continuidade durante o dia, que os nossos militares das equipes de blitz transportam 8 quilômetros. Então, se deparou, vai ser submetido também ao teste. Natália, você quer falar também? Tem gente querendo falar ali, mas vamos lá, vamos aproveitar. Foi muito importante que o doutor colocou, que realmente não é só a gente tem que olhar a parte de fiscalização, a gente tem que olhar a parte de prevenção e a parte de educação. Então, nós temos um comitê de gestor de trânsito no Estado e nós temos várias câmaras para abordar o assunto de trânsito, não só específico da lei seca. Então, nós temos Câmara de Educação, a Câmara de Fiscalização, Câmara de Atendimento ao Trauma, que seria da área de saúde. Então, a gente tem diversas câmaras. Então, assim, o Estado ele tenta atuar nessa parte educativa e preventiva também. Por exemplo, quando a gente tem eventos grandes, por exemplo, Saideira do Comida de Boteco, alguns outros eventos na cidade, então a gente tenta entrar em contato com os organizadores do evento, a gente divulga que vai ter a operação da campanha, táxi, né, justamente para as pessoas levarem ao público, principalmente jovem, que vão nesse tipo de evento, assim, a mensagem, olha, vai ter a fiscalização, a ideia é educar, é que você não dirija, que você pega um táxi, tem um motorista da rodada, então vamos revezar com os amigos. Eu sei porque, assim, eu sou jovem, eu saio, assim... A gente sabe, o negócio não é não beber. Isso, é não misturar álcool e direção e pôr em risco a vida das pessoas. E organizar a sua saída, né? Organizar a sua saída. Justamente. Já que eu só vou beber, eu organizo alguém, né? Para poder. Então, assim, a gente já tem ações nesse sentido com os organizadores de evento. Sim. Joia. Daqui a pouco a gente volta, tem perguntas ali, mas agora a gente vai de som, mais uma vez aqui. Tá vendo, né? O negócio tá rendendo, né? Tá interessante bacana, isso aí. O que você vai fazer pra gente agora? O que vocês vão essa fazer? é a nossa primeira parceria, né? Antes da Vermelho Vivo surgir, a gente aproveitar para dizer que a Vermelho Vivo conta com outros 2 músicos convidados, né? No palco, bateria, baixo, o Jackson Santos e o Fernando Ribeiro. Apresente, então. Ele é o Samir Nassif. Isso. E eu sou o Alex Manzi. Aí todas as composições são parcerias nossas. Tá bom, combinado, Alex. Fique à vontade. Essa se chama Perceba. Tá, valeu. E eu sobrei. Você, um vento que não é meu, eu tento perceber uma manhã que morreu, o avesso de um sim could make me feel like a die. E o riso que já se vai, o avesso desse sim tornou-se um fardo pra mim.
Bom, estamos de volta aqui com o Caleidoscópio na TV Horizonte. Estamos discutindo a questão da lei seca, mas vamos dar um tempo na questão da lei seca, porque agora eu tenho um recado importantíssimo para você. Eu queria que você fizesse parte. Venha fazer parte também da nossa campanha. Campanha importante pela manutenção dos equipamentos de comunicação da Rede Catedral. A gente tem a Rádio América, a Rádio Cultura, o Jornal de Opinião e a nossa TV Horizonte. Além disso, também a campanha é responsável pela revitalização do Santuário da Nossa Senhora da Piedade, em Caeté. E ainda está à frente do projeto que vai edificar a Catedral Cristo Rei. Quer fazer parte? Entre no site ou então o telefone que está na sua tela, 3209-3559. E agora, como diria o velho guerreiro, Chacrinha, roda, roda, roda e avisa. Terezinha. O carro não é automático não, né? Bom. Não dirijo muito bem automático, não. E aqui, tudo bem? Lá no... Olha pra alguém, eu não quero que ele vá. Não, deixa eu ver se eu vou parar o carro aqui. Não, eu não quero que ele pegue o meu carro desse jeito. Não, eu vou dar um grito, tá? Ó, pelo amor de Deus. Dá uma... Não. Isso que nem eu acho. Vai sair fora do meu carro, cara. Parabéns, você mandou bem. Muito bom. Tá vendo? Tem maneiras diferentes da gente fazer a abordagem, da gente mexer com as pessoas. Alex, você deixaria o seu carro com esse manobrista? Mas é um grande ator, não? Ótimo, excelente. Muito legal essa ideia, né? Não deixe o carro com alguém bêbado, e principalmente se for você, né? Muito bacana o vídeo. Tá bom. Bom, vamos abrir mais uma vez aqui, tem perguntas ali, né? Vamos lá, seu nome? Eu sou Luiz. Isso. Faço rádio e televisão lá no Newton Paiva. Eu queria saber, eu não tenho a carta de habilitação, mas se eu tivesse a carta de habilitação e tivesse do lado de um motorista bêbado no carro, aconteceria alguma coisa comigo? Eu pagaria alguma multa? Sim. Se você é responsável por isso também, não é? Essa é a sua pergunta. Isso. E aí, o que podemos falar? Pode, claro. Quem é responsável é o condutor que está embriagado. Quem está do lado, não. Porque é só do lado moral, não está no mesmo carro com alguém bêbado, né? Tá bom. Mais uma pergunta, vamos lá atrás. Olá, boa tarde. Meu nome é Leandra, eu faço faculdade na Newton. E você tem carteira de motorista, Leandra? Ainda não. Não, ainda não. Então você está no projeto, está tentando. Isso. Tá. A minha pergunta é, qual é o limite permitido da bebida para beber antes de dirigir? Sim. Qual a quantidade? Quantidade, né? Vamos lá. Isso. O senhor quer responder? Juridicamente foi determinado por quem fez a lei 0,1 etilômetro se for administrativo, 0,2 se for criminal e 0,6 se for tirado o sangue. Tá. Mas na prática, mulher é diferente de homem, alimentação tem tudo, tá? O que dá isso, mais ou menos? É um copo, uma latinha de cerveja, pode? Uma latinha de cerveja já dá... Já acusa. Já acusa esse 0,1. Tá. Guilherme, o doutor Guilherme quer falar. Isso. A gente não vai em termos de o que bebeu e quanto bebeu. Tá. Nós temos vários fatores. Na hora que você bebe, depende da absorção pelo seu organismo, trato gastrointestinal. Então, vai depender. Dormiu bem, não dormiu. Alimentou bem, não alimentou bem. Sim. Você falou lá fora em termos de altura, peso. Peso, isso conta? O gordo, o magro. Cada um tem uma sensibilidade diferente. O que come? Tem comida que fica muito tempo dentro do estômago, comida mais gordurosa. E comida que vão logo para o intestino delgado. Então, a bebida vai fazer efeito mais rápido. Mais rápido. Então, assim, esses cuidados são necessários. Eu estou acostumado a beber, bebo uma garrafa de uísque. Todo dia, imagina. Isso. Acho que não fico tonto com ela. Tá. É para me alimento, durmo bem, socialmente, estou tranquilo. Posso, numa outra situação, tomar uma dose
e ficar embriagado, dependendo de estar mal dormido, comer mal, cansado, uma série de fatores interferem. Então, a gente não vai... Por isso não é só a quantidade, né? Sim, não vai defender o tipo de bebida. Isso. Essas comparações são perigosas. Tá, ok. Então, não vamos fazer comparação do ponto de vista de bebida, beber o quê, cerveja, vinho, etc., e a quantidade, porque vai depender de vários fatores. Um mínimo bebido, né, pode ser suficiente para torná-lo embriagado. Tá bom. Pois não, capitão. Para a questão prática da Blitz, como é que vai funcionar? Até 0,13 miligramas por litro de ar alveolar, né, digamos assim, é tolerável. A pessoa vai embora. De 0,14 a 0,33 já é uma infração. Aí será submetida a questões do recolhimento da CNH, da carteira de habilitação, a multa e o veículo liberado por uma outra pessoa habilitada. Acima de 0,33, 0,34 em diante, já constitui crime. Constitui crime. Aí essa pessoa é conduzida ao Detran, o veículo é recolhido, além da questão do recolhimento da CNH e a multa. Tá. Mas, de qualquer forma, para esclarecimento em termos de blitz, basta uma taça de vinho, um copo de cerveja... Um bombom de cereja com álcool dentro. Não, isso... Não dá? Não, isso daí é folclore. Aqui, me falaram enxaguante bucal, que tem álcool. Isso é folclore. Isso é folclore. Folclore, será? Isso é folclore. Isso é folclore. Remédios homeopáticos que tem álcool na sua composição? Olha, inclusive... Não, isso daí... Muito grande. Não é isso? Não, tá. De forma alguma. Mas, para a moçada ter uma noção... É o seguinte, tomou uma latinha de cerveja, se cair numa blitz, vai ficar na embriaguez administrativa. Independente se está fazendo 4 ou não. E a embriaguez administrativa que instaura o processo que suspende por 365 dias. Perfeito. Vamos com aquela menina. Você tem 17 anos, hein? Isso, sou Seu Raquel, nome? do curso de RTV. Minha pergunta é a seguinte, uma pessoa que é parada pela Blitz e se recusa a fazer o teste do bafômetro, ela é obrigada a fazer o exame de sangue ou ela pode optar só por pagar a multa? Ok. Inês. Bom, ela não é obrigada, de forma alguma, a fazer o exame de sangue. Dependendo do estado dela, o policial vai avaliar se ele vai preencher ou não o anexo 2. Mais responsabilidade para o policial. O anexo 2 é como se fosse um boletim de ocorrência que ele vai colocar. Tem uns quadros que fala o estado, a forma, se ele está agitado, se ele está sonolento, se ele está com agressivo, com hálito etílico. Daí, mais uma vez, o médico seria muito importante. Verdade. Né? Agora, se o policial preencher esse anexo, ele com certeza vai preencher o que a gente chama de AIT, que é a multa. Então, mas ele pode recorrer dessa multa. Tá bom. Rapidamente. Essa é mais uma discussão que está sendo, né, da lei. Mais um texto que está sendo muito questionado, que pode estar para ser protocolado uma nova ADI no STF, para julgar, para questionar a inconstitucionalidade, argumentando o princípio da igualdade. Porque, como o doutor falou, cada um tem uma resposta biológica de uma forma. Um pode ficar bêbado com um copo de cerveja, o outro com 1 litro, entendeu? Tá bom. Então, isso é muito importante. Gente, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes eu queria, Natália, que você deixasse o contato da subsecretaria. Como é que a gente podia entrar em contato? Porque tem várias ações educativas, acho que isso é importante. Como é que a gente faz? Contato com vocês, na internet, telefone, como é que é? Agora o que não falta é microfone. O contato com a Secretaria de Estado de Defesa Social é feito via assessoria de comunicação. Então, o telefone de lá é 3915 5544. Ótimo, legal. E também, né, se tiver alguma dúvida, pode encaminhar. Meu e-mail é natalia.rocha@defesasocial.mg.gov.br. E eu queria falar só dos números, né, do balanço da campanha da Lei Seca. Vamos lá. Então, assim, nesse ano, né, de julho do ano passado até agora, no início de agosto, nós tivemos 23.163 veículos abordados.
Desses condutores abordados, 500 cometeram crimes de trânsito, que é o teor acima de 0,34. 1.391 cometeram infrações de trânsito, seja por recusa a soprar o etilômetro, seja pelo teor intermediário. Então, isso corresponde a 8,16% dos condutores cometeram infrações de trânsito que estão sendo abordados. Isso demonstra a eficácia, né, do trabalho da campanha, feito. né? Tá, legal. Gente, obrigado. O tema não para aqui, tá joia? Mas continua você em casa, na escola, no lugar onde você estiver, continua essa discussão, tá bom? E para fechar, a gente vai com um pouco mais de som. Eu queria primeiro, Alex, agradecer, né, a camiseta do Elias Sunshine. Legal. O calouro, né, se tornou profissional. Muito bacana. O que a gente vai ouvir? A gente tem 1 minuto apenas, jogo rápido. A gente queria agradecer a todo mundo, né? E a Lu Braga, e a Glécia, a Claudinha e a Ivana. Valeu demais. E o que a gente ouve? A gente ouve agora uma que se chama Solar. Então tá bom. E eu sobrei. Valeu! Em instantes perder o que há, ser mais livre que o ar, esquecer que o que está não está, ser mais água que o mar, escutar o grito mais que primal, ser mais quente que um lar, solarar o amargo do que pensei, terminar o jejum, enternecer, delatar o mal que sei, acontecer de ser mais que só um